estou preparando. Daí quando eu cheguei, eu vou cruzar a perna aqui para segurar a Bíblia melhor, tá? Aí quando eu cheguei aqui no Mateus 14, eu comecei a meditar e Deus falou algo muito interessante comigo, que ainda não está pronta essa mensagem. Eu estou meditando nela, preparando para pregar um domingo aqui na nossa sede Caxias. Quando voltar, essa mensagem, vou avisar todo mundo, vai ser muito forte. Porque daí todos os discípulos estavam dentro do barco. Todo mundo conhece Mateus 14, se quiser escrever aí, pessoal, aí botar aí para todo mundo, é 14. Aí é o versículo, eu vou direto ao ponto aqui, não vou ficar lendo todos, mas é o versículo de número 25, nós vamos até o 29. É que todo mundo já leu, já meditou, mas eu queria falar algo diferente, que diz assim, ó: a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, se assustaram, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse, Senhor, aqui que Deus me chamou a atenção, se é tu, o Pedro disse assim, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que eu estava meditando nisso aqui? Sobre saber quem é o nosso Deus. Eu só vou saber quem eu sou quando eu descobrir quem é o meu Deus. E é isso que eu fiquei meditando, que eu achei muito interessante. Ainda estou meditando, não está pronto. Essa mensagem ainda não está pronta. Que o Pedro, ele olha para Jesus dentro daquele barco, está todo mundo com medo. Todo mundo está achando que é um fantasma dentro do barco. Está todo mundo apavorado. Todos foram para o cantinho do barco e se encolheram, esperando a tempestade e o fantasma passar. O único que levanta e encara aquele fantasma é o Pedro. Tem 2 pontos que eu vou falar aqui. Primeiro ponto, todo mundo na vida tem fantasmas que precisa enfrentar. Para alguns o fantasma é o passado. Para outros o fantasma é um relacionamento, é uma mágoa, é a vida sentimental, é a vida financeira, é a vida profissional, é a criação. Todo mundo tem um fantasma. E na vida, Gabriel, todo mundo que está aqui, minha esposa, todo mundo tem que tomar uma decisão. Ou eu vou ser... Você vê que todo mundo que estava dentro do barco era de Jesus. Todo mundo conhecia Jesus. Todo mundo era da fé. Só qual é a diferença? Que 11 se esconderam e deixaram o fantasma e estavam esperando o fantasma e a tempestade passar. Só teve um que enfrentou um fantasma e teve uma experiência com Deus. Então na vida a gente tem escolhas. Existem coisas na sua vida que a oração não vai resolver. O Pedro não fez uma oração. O Pedro tomou uma decisão. Os discípulos decidiram se esconder. O Pedro decidiu enfrentar. Quando ele enfrenta o fantasma, que todo mundo dizia que era um fantasma, o Pedro teve uma experiência com Deus que ninguém teve. Às vezes existem assuntos na nossa vida que a gente prefere botar para o fundinho do barco e deixar o tempo passar, achando que o tempo vai passar, a tempestade vai passar, mas que de tanto em tanto tempo eles voltam na nossa vida porque a gente nunca enfrentou esses assuntos. Então existem assuntos que precisam ser enfrentados. Eu não posso me acovardar como os 11. Você vê que a gente tem fé, somos de Deus, conhecemos Jesus. Tem muita gente assim dentro do barco, na igreja. Ela é da fé, ela é de Jesus, ela conhece a palavra de Deus, mas ela tem situações na vida dela que nunca foram resolvidas. Situações que ela já orou, que ela já falou com Deus, que ela já fez tanto, mas até hoje não foram resolvidas, porque ela não fez o que o Pedro fez. Existem coisas na nossa vida, falando para todo mundo que nos acompanha, que a oração não vai resolver. Que o que você tem que fazer é tomar uma decisão. E a sua decisão é encarar isso, resolver isso. Aí depois a oração resolve. Mas antes da oração, primeiro eu tomo uma decisão. O Pedro tomou uma decisão, não ir para o fundo, não ir para o canto, não se esconder. Encarar o fantasma. Falar com aquele fantasma. Depois eu tenho mais outro entendimento que eu não vou passar hoje. Vamos ficar nesse aí do fantasma. O senhor falando nisso, me lembrei agora, em não ficar somente na oração inteira, essa atitude. Me lembrei daquele versículo da palavra que diz que assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Então tem que ter uma atitude, né? A galera às vezes, numa situação difícil, em algo complicado que está passando, ela fica estagnada, ela para. O próprio Pedro ali, ele vendo aquilo, ele poderia ter se assustado. Foi o que aconteceu com os outros, né, pastor? Eles se assustaram e eles se esconderam. E o medo acaba fazendo muitas vezes isso com a pessoa, né? Quando está passando por uma situação difícil, quando está passando por uma luta, principalmente, seja em qual for a área. A atitude mais comum da gente ver é o que aconteceu com o restante de todos ali. Né? Se acovardaram, se esconderam. Mesmo sendo de Jesus, mesmo eles tendo as promessas, mesmo eles sendo da fé, conhecendo o Evangelho, eles não resolveram o problema, eles resolveram se esconder. Tem muita gente assim, que até hoje tem um fantasma na vida da pessoa que ela nunca resolveu. E que às vezes ela tem medo de tocar no assunto, tem medo de falar sobre isso, tem medo dessas coisas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora está aberto para pergunta. Claro, com certeza. O que tu tem para falar sobre isso, Ju?
Pega o microfone e vamos conversar agora, né? Então, a gente tem que vencer. Quantas pessoas têm um fantasma e às vezes a pessoa ela tem medo de procurar o pastor dela, o pastor da igreja, para o pastor poder ajudar a pessoa a resolver isso. Tem pessoas que o fantasma foi um abuso na infância, tanto o rapaz como a moça. Às vezes não chegou o fato consumado em si, mas algo parecido. Então, aquilo ali é um fantasma. Algo que ficou guardado ali, Ficou né? guardado, precisa ser resolvido, senão vai atrapalhar no casamento, vai atrapalhar o relacionamento, vai atrapalhar lá na frente. Atrapalhar toda a vida, né, pessoal? Acaba parando em todas as áreas. Uma coisa que até mesmo ela não lembre, ou ele não lembra, que ele acha que foi resolvido, mas na verdade ele só escondeu. É que nem a gente dá um exemplo, gente, dentro da nossa casa, né? Quando a gente vê algo que pode ser desnecessário, uma sujeira ou uma coisa que a gente não vai ocupar, aquela vez que tu esconde na gaveta lá no fundo, guarda e acaba esquecendo, mas aquilo continua ali. E se a gente não enfrentar, não for procurar, vai sempre nos fazer parar, né, professor? Isso aí. Então a nossa pergunta para quem está nos acompanhando, não sei se quer segurar, se quiser ficar aí com ele acompanhando, aí o pessoal vai me falando se vier alguma pergunta. Sim, senhor. Qual o fantasma que existe na sua vida que até hoje você não enfrentou? Que talvez, ao invés de enfrentar como Pedro naquela noite, você se escondeu. Queria falar? Sim. Esses fantasmas às vezes impedem você de realizar o seu maior sonho, porque foi alguém que disse algo para você, né, que você colocou como uma crença limitante, e às vezes você carrega por anos isso na sua vida. Não esqueça que você é o melhor de Deus, e se Deus botou esse sonho no seu coração, esse fantasma não pode fazer você parar. É verdade. O senhor estava falando ali do fantasma, né? Eu estava me lembrando em Marcos 4, relata quase parecido, só que Jesus não estava andando sobre as águas. Jesus estava dormindo na polpa do barco. E o que estava assustando os discípulos era a tempestade, né? Lá no texto diz que era um vento forte. E às vezes os ventos, às vezes os barulhos que estão acontecendo à nossa volta, aquela situação, aquele problema que a pessoa está fazendo, pode ser nem algo que esteja nela, mas aquilo está assustando e feito eles parar. Os discípulos ficaram com tanto medo que mesmo Jesus estando no barco, né, pastor, eles foram lá, acordaram Jesus, até um dos discípulos falaram, não vou me recordar quem que era, disseram para ele, tu não te importas que nós morramos aqui? Poxa, Jesus tinha acabado de fazer grandes milagres, estavam com ele junto no barco, e no meio daquela situação difícil, em vez de encarar aquilo, porque depois Jesus diz, né, sois vocês homens com tão pouca fé, e depois logo Jesus repreende o vento, né, repreende tudo aquilo ali, tudo volta ao normal. E às vezes a gente tem o potencial, tem muitos jovens que têm um potencial gigante, a gente consegue ver isso. Galera com muitos dons, com muitos talentos, e por causa de um vento, de uma tempestade, ou por causa dos fantasmas, algo que estão escondendo, acabam ficando com medo, parando e não conseguindo colocar aquele potencial para fora, né, pastor? É verdade. É verdade. O pessoal está fazendo perguntas. Se você quiser fazer alguma pergunta, então, comecei a falar com você aqui então em Mateus 14, que os discípulos se assustaram com medo, mas o Pedro disse, se é tu, deixa eu ir contigo. Ou seja, todo mundo ficou com medo do fantasma. O Pedro foi o único que enfrentou. Então a gente está falando sobre isso. Às vezes, nós temos fantasmas nas nossas vidas que nós não encaramos, não enfrentamos. Situações que nós vamos deixando passar, relevando, e não encaramos essa situação, não enfrentamos ela, não tentamos vencer a situação, a circunstância. Eu costumo dizer, até preguei uma série de mensagens aqui em Caxias do Sul, e costumei falar que o tempo não resolve tudo. Às vezes as pessoas elas acham que o tempo resolve tudo na vida delas, mas o tempo não resolve tudo. Não sei se tem alguém fazendo alguma pergunta, alguma coisa. Fizeram uma pergunta aqui, pastor, me chamou a atenção. Ó. Estes fantasmas, é lá de Farroupilha, da Camila. Estes fantasmas podem atrapalhar o meu ministério? Fizeram essa pergunta. Dependendo do que for esse fantasma, eu acredito que sim. Dependendo do que ele é, o que ele significa na vida da pessoa, o peso, a importância. Porque se eu não enfrentar essa situação, não resolvê-la hoje, provavelmente amanhã ela vai surgir na minha vida. A Bíblia fala sobre o povo de Israel e diz que eles estavam passando por uma determinada cidade e eles não destruíram aquele povo, não destruíram aquelas pessoas. E lá na frente, aquele povo que eles pouparam foi o povo que veio guerrear contra eles. Então, problemas que eu não resolvo do meu passado, com certeza eles vão me atrapalhar no meu futuro. Sim. Que esses fantasmas estão ligados intimamente com as nossas emoções, né?
Então, a importância da gente poder enxergar, saber que tem para conseguir resolver, colocar para fora, né? Que nem a fala, quando a gente é ouvido, procurar, né, o seu pastor, aquela pessoa que é referência para você. A fala, né, ser ouvido é libertador. Isso faz bem para todos nós. E muitas pessoas carregam esses fantasmas desde a infância e às vezes ninguém sabe. Só Deus sabe. E isso tem machucado, tem carregado, né, feridas, marcas no coração dessa pessoa, mas sempre há tempo de cura e sempre há tempo para falar. E se a pessoa às vezes não está conseguindo vencer, né? Estou vindo na igreja, estou buscando, tenho fé, a importância dela procurar, né, o pastor, procurar alguém para que possa conversar e juntos vencerem essa situação. Interessante que a minha esposa falou, que como pastor, às vezes eu percebo que tem pessoas que às vezes só no fato dela abrir o coração, dela falar para o pastor, que nem minha esposa falou, só no conversar, a pessoa às vezes já começa a vencer aquilo. Já começa a ser curado, né? É verdade.